Boa noite. A NASA prometeu hoje realizar uma investigação minuciosa sobre as causas da explosão do ônibus espacial Columbia. 7 astronautas morreram quando a nave se desintegrou sobre o estado do Texas. Você vai ver agora os últimos momentos da missão que terminou em tragédia 16 minutos antes da aterrissagem em Cabo Canaveral, na Flórida. De Nova York, a correspondente Cristina Serra conta essa história. 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia. A última missão do Columbia. O lançamento no dia 16 de janeiro. Dezesseis dias depois, os últimos momentos da viagem. O controle em terra acorda os tripulantes com uma música escocesa em homenagem à astronauta Laurel Clark. Ela agradece. Estamos animados com a volta. Um dos tripulantes faz a barba. O astronauta israelense levita no espaço. Brinca com a falta de gravidade, que arrepia os cabelos da indiana. Agora, vestidos com o uniforme da NASA, eles se preparam para voltar para casa. O comando em terra faz o último contato com a nave. Columbia, Houston, estamos vendo a mensagem sobre a pressão dos pneus, mas não copiamos a sua última. O astronauta só consegue dizer Roger, que significa entendido, e a mensagem é subitamente interrompida. O Columbia explode. Mas em terra, o comando ainda tem esperança. Faltam 14 minutos para a aterrissagem do Columbia no Centro Espacial Kennedy. Os controladores de voo continuam tentando retomar a comunicação com a nave. Já era tarde. Um satélite meteorológico captou estas imagens. A mancha vermelha registra o calor gerado pela explosão e pela queda dos destroços. A NASA ainda não tem uma explicação precisa para o que provocou a explosão do Columbia, mas está analisando as imagens do lançamento da nave. Esta imagem mostra um clarão na asa esquerda. Parte do revestimento térmico pode ter se soltado e danificado a asa. O revestimento térmico é fundamental para proteger a nave do intenso calor durante a reentrada na atmosfera. O Columbia era a nave espacial mais antiga em atividade e a NASA já estava pensando em aposentá-lo. Outros ônibus espaciais também vinham apresentando problemas e vários especialistas alertaram o governo. O alerta mais importante foi feito pelo ex-engenheiro da NASA, Don Nelson, que no ano passado escreveu uma carta ao presidente Bush. Ele avisou que os ônibus espaciais tinham falhas nos computadores, vazamentos, rachaduras nos condutores de combustível e defeitos nas instalações elétricas, e também pediu que a NASA desenvolvesse um módulo para que os astronautas tivessem uma chance de escapar em situações de emergência. Com o desastre do Columbia, talvez agora as recomendações sejam levadas em conta e o programa deve ser reavaliado. Entre as últimas imagens do Columbia, o que vai ficar registrado para sempre é a alegria dos astronautas nos primeiros momentos da volta. Um deles relata: estamos vendo o brilho do sol espetacular entrando pela janela. Vai ser uma viagem fantástica. We had brilliant sunshine coming in through the windows in the front, and it was just a fantastic ride all the way up. Você, com certeza, nunca ouviu falar de um menino chamado Peter Ginz. Aos 14 anos de idade, prisioneiro do campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra, ele fez um desenho de como seria a Terra vista do céu. O menino Peter foi morto na câmara de gás. 6 décadas depois, o desenho foi entregue a Ilan Ramon, o primeiro astronauta israelense a viajar pelo espaço. Ramon levou para o espaço o desenho do menino prisioneiro. Um pequeno
pequeno pedaço de papel, rabiscado a lápis pelo menino Peter, era provavelmente o item mais precioso da bagagem dos 7 astronautas que, desde ontem, entraram para a galeria dos heróis do espaço. A parede de granito tem mais de 15 metros de altura e os nomes estão gravados com letras douradas. Para quem vive perto do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, o sentimento em relação a esse lugar é simples. Quanto menos ouro houver sobre o negro, melhor. Desde que foi construído, em 1991, esse memorial só prestou homenagem a tragédias que já tinham acontecido. Mas agora isso mudou. Pela primeira vez, as flores colocadas aqui são para uma perda atual. 7 vidas foram destruídas momentos antes do pouso. Uma mistura de talentos, origens, gêneros. O quieto comandante Rick Husband, o piloto sorridente William McCool, o coronel da Força Aérea Michael Anderson, o capitão da Marinha David Brown, a médica Laurel Clark, a cientista Kalpana Chawla, que nasceu na Índia, e o israelense Ian Ramon, um dos aviadores mais experientes da tripulação. Apesar da tragédia, a mãe de David Brown diz que o filho fez bem em ir ao espaço. Voar era vida para ele. Se não tivesse ido, ele viveria decepcionado. O irmão de Laurel Clark diz que ela sonhou a vida toda com essa missão. Mas a perda dos astronautas afeta também quem não tinha nenhuma relação com eles. Sharon trouxe os 2 filhos ao memorial. Astronautas não pertencem a um país ou outro, ela diz. São parte da comunidade internacional. E essas 2 brasileiras interromperam o domingo de passeio para trazer flores ao memorial. A gente ficou bastante sensibilizado com o que aconteceu, né? O memorial tem hoje 17 nomes. Em breve, os 7 tripulantes do ônibus espacial Columbia serão acrescentados. Os nomes aqui vêm de todos os programas espaciais da NASA: Mercury, Gemini, Apollo. Mas o ônibus espacial é o programa com maior número de vítimas, 14 do total de 24.